glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Glosa Ordinária. Hoje vamos ter um episódio temático sobre uma obra importante da Idade Média Peninsular, mas em relação à qual são mais as incertezas do que as certezas, são mais as perguntas do que as respostas. Uma obra chamada, ou conhecida normalmente pelo nome de Crónica do Mouro Razis. Eu sou o Filipe Alves Moreira, tenho comigo a Joana Gomes e a Mariana Leite, sendo que a Joana Gomes é a grande especialista nesta área, não só nesta crónica, mas também em estudos árabes em geral. Eu ainda comecei a estudar alguma coisa desta crónica do Mouro Razis, mas para além de não saber árabe, o que não é um bom cartão de visita para estudar esta obra, como imaginarão e como veremos, desertei quando percebi que, além do árabe, a dado passo também se intromete em textos em grego. E pensei, bom, não, isto não é para mim. Mas é para pessoas como a Joana, poliglota reconhecida universalmente. Bom dia, Joana, bom dia, Mariana. Olá. Olá, Filipe. Muito obrigada por essa captatio benevolentia, que, como todas elas, tem mais de tópico do que de verdade. Bom, e a primeira pergunta é inevitável. Afinal, o que é isto da Crónica do Mouro Razis? Pois isso é uma pergunta que tem uma resposta muito difícil e impossível de ser concisa. Isto porque o nome Crónica do Mouro Razis reúne debaixo de si uma série de textos, de traduções, como tu já foste dizendo, indicando. Se calhar o que faz mais sentido é começar pelo in media res, como Camões, e dizer que o Crónica do Mouro Razis é o nome que foi dado a um texto, uma tradução do árabe para galego-português, de uma crónica escrita, supostamente, já veremos que isto não é bem assim, escrita por um cronista árabe do século IX. Portanto, que é o tal Razis, suponho? Sim, o nome dele em árabe é Ahmad al-Razi. Já isto, portanto, o nome é al-Razi, já veremos que não há só um Razi, veremos cá mais, mas a ideia é que no início do século XIV, por volta de 1304, é a data que se pensa ter sido feita esta tradução, em Portugal, para galego-português, o que é uma novidade. É muito importante salientar este aspecto quase fundacional do movimento de tradução da historiografia do árabe para uma língua vulgar, portanto não para latim. Depois veremos também que a Crónica de Mouro Razis foi traduzida para latim, e isso também já era uma coisa mais comum, digamos assim, mas para galego-português esta é a grande primeira tradução. E ela foi feita por... o pouco que sabemos do processo e da genealogia, da arqueologia dos textos, desta questão por trás da tradução desta crónica, é compensado por sabermos o nome exato dos tradutores que estiveram envolvidos nesta empresa. E os tradutores são, como era costume na Idade Média, as traduções eram feitas normalmente por nativos de duas línguas, às vezes por três, por um falante de latim, ou um falante de galego-português, ou de castelhano, ou de outra língua qualquer. Depois, um judeu, normalmente era um judeu que sabia um pouco de latim e um pouco do árabe ou do hebraico ou do grego, e depois tínhamos um falante nativo dessa língua que se procurava traduzir. Ora bem, neste caso temos só dois tradutores, é um Muhammad al-Arif Mouro de Silves, portanto um árabe ou um berber habitante da cidade de Silves, e o Gil Pérez, capelão de Perianos de Portel, filho de Dom João Abuim, um dos aristocratas mais importantes da corte de Afonso III. Bom, tu usaste aí uma palavra que é a palavra-chave em tudo isto, eu diria, ou pelo menos a palavra-chave para começarmos a desentranhar este novelo, e é uma palavra que ocorre muitas vezes para quem estuda textos medievais ou textos antigos em geral, que é a palavra arqueologia. De facto, acho que essa é a imagem perfeita. É como Troia, a gente olha para o local onde estava Troia, vê uma cidade romana, mas depois lá para baixo estavam camadas e camadas e camadas, 7 ou 8 cidades que iam até para aí 3 ou 4 mil anos antes de Cristo. O que temos aqui é algo de parecido.
E é interessante isto porque os nossos ouvintes, alguns estarão mais familiarizados com estas temáticas, outros menos, mas de facto nós muitas vezes, quem estuda este tipo de textos, depara-se muitas vezes com este cenário. Olha para um manuscrito que tem um determinado texto ou textos, mas por detrás desse texto estão outros textos, outras versões, às vezes recuando séculos, das quais às vezes temos outros testemunhos, das quais às vezes não temos. Pelo que disseste, é o que se passa com esta tal crónica de Moro Raziz. Então, eu proponho que vamos por camadas. Sim. Começando talvez pela mais antiga de todas e o que é possível ou não é possível saber acerca dessa camada mais antiga, que é a tal crónica escrita por esse tal que ficou conhecido depois como Raziz, e cujo nome correto em árabe já disseste. Ora bom, a pergunta é a seguinte. Esta crónica escrita por este tal Raziz tinha aparentemente que conteúdo? Foi escrita quando e quem era este Raziz? Ora bem, este Raziz, o Ahmed al-Razi, era um funcionário da corte califal desse período do século IX. Nessa altura... Da corte califal, desculpe, eu faço aqui também um pouco o papel do ignorante serviço de Córdoba? Sim, de Córdoba. Da corte califal de Portanto, Córdoba. Portanto, estamos a falar da Península Ibérica. Sim, claro. sim, exatamente. Ou seja, toda esta crónica está ligada à Península Ibérica. Portanto, toda a esfera da sua gênese e da sua transmissão está ligada àquilo que, pelo menos que eu saiba, neste momento inicial, à Península Ibérica. Depois veremos que temos temos 3 tradições linguísticas associadas a esta crónica, ou seja, uma tradição de transmissão em árabe, depois da sua escrita por Ahmed al-Razi e depois pela escrita do seu filho Issa al-Razi. Temos aqui uma colaboração entre pai e filho na compilação desta crónica, uma coisa que não é nada anormal na historiografia árabe e no período árabe medieval, termos verdadeiros scriptória familiares da produção historiográfica. Há outros casos, e não é só exclusivo do Al-Andalus, digamos assim. O Al-Andalus, que é a Península Ibérica, sim, não é? Sim. Correto? O nome que os árabes davam à Península Ibérica. Pronto, que não coincide de todo com o que é hoje a Andaluzia. Também é importante distinguir isto. A Andaluzia não é o Al-Andalus em termos de fronteiras. A Andaluzia fazia parte do Al-Andalus. Era uma unidade territorial e cultural muito mais extensa. Essa ideia de trabalhar pai e filho, às vezes avô, neto, etc., num texto historiográfico, continuando, a forma da continuação era muito importante e uma forma de trabalhar no período medieval, trabalhar a historiografia no período medieval. Esses dois Razis, digamos assim, a família Razi, estava muito ligada portanto, ao poder político do Califado de Córdoba no século IX. E já agora, desculpa, João, um pequeno parênteses, mas ou seja, quando a crónica foi escrita, pelo que dizes, no século IX, como é que era politicamente o Al-Andalus nessa época? Era um poder unitário? Como é que era? A história porque às vezes é um pouco, desculpa só, mas é que às vezes para leigos, e eu sou claramente aí também, portanto, eu represento também aqui esse papel, às vezes, como nós nos concentramos sobretudo na parte cristã, pode haver um pouco a ideia de que eram os cristãos que tinham diferentes reinos, mas depois havia os muçulmanos ou os mouros, expressão da época, que era como se fosse tudo a mesma coisa. Não era, claro. Não era. Sobretudo no século IX, ou seja... isso também isso daria para outro episódio e se calhar com um convidado mais sapiente. Sim, mas como quadro geral, como quadro geral, neste momento em que Razi que a família Razi escreve, de facto há um poder unitário na Península Ibérica, que é esse Califado de Córdoba. O Califado de Córdoba começa... Sendo que califado, um califa... Portanto, era alguém que tinha o nome califa aponta para... Sim, Khalafa, que é a palavra árabe para califa, significa sucessão. Isto é, aquele que é declarado califa é o sucessor de Maomé. Portanto, politicamente, é o líder político e religioso da comunidade da Umma, que é Umma, quer dizer a comunidade dos crentes. Só que aqui temos uma espécie... E havia só um, como os papas, ou podia haver mais? Era isso que eu ia dizer. Temos aqui uma espécie de cisma, traduzindo mutatis mutandi, temos aqui uma espécie de cisma, porque
No Oriente, no Levante, temos neste período o califado, um outro califado. Há uma primeira dinastia, que é a dinastia dos Almoíadas, que é deposta pelos Abássidas, e portanto neste período o poder no Oriente, na zona no eixo da atual Síria e do atual Iraque, é o califado da Abássida que vigora. Eles consideram-se os sucessores de Maomé. O que sucede é que, conta a lenda, que o resto da família dos Almoíadas que sobreviveu a essa eliminação de poder político migrou para a Península Ibérica, que também na altura já era parte, estava debaixo da alçada do Califado Oriental, e formam primeiro um emirado, o Emirado de Córdoba. E mais tarde, precisamente... Emirado, ou seja, governado por um emir que está hierarquicamente abaixo do califa. Sim. É um principado, digamos assim. E traduzindo, sendo que todas estas traduções do árabe para, portanto, sobretudo terminologia política, do árabe para o português moderno, são sempre traduções restritivas, isto é, não dão conta de todos os matizes que essa função e a concepção do poder dessas figuras tinha. Portanto, é preciso ter sempre atenção que não é um príncipe tal como a gente o entende. Ou não é sempre. Mas, dizia eu, um emirado que depois se reivindica como califado. Ou seja, como um poder concorrente, na mesma, sem ser hierarquizado debaixo do califado oriental, portanto, estando ao mesmo nível em termos de legitimidade. E, claro, como todos os poderes que precisam de legitimidade, escreve-se história e escreve-se livros para cimentar e reivindicar a legitimidade desse poder político. E é um pouco o que acontece com o Al-Razi, que conta a história da Península Ibérica. Ao contrário das crónicas universais que refletem sobre a história do mundo, a crónica do Muro Aziz não é uma história universal, é uma história local, é uma história de um território circunscrito que é a Península Ibérica. E agora aqui podemos entrar um pouco na questão de quais seriam as matérias que estariam na obra de Aziz. É preciso também dizer agora neste... Mas desculpa só já agora, isso é muito importante, não é? Portanto, é um novo modelo de escrita de história que não é a história universal, mas também não é, por exemplo, a história de um povo. Sim, exatamente. É a história de um território. É a história dos vários povos que senhoreiam um território. Aqui é preciso dizer uma coisa. Como o Filipe falou da questão da arqueologia e das várias camadas. Elas são camadas conceptuais, mas também camadas materiais. E no caso do Muro Aziz, a nossa dificuldade em chegar a estabelecer cabalmente o que era o Muro Aziz prende-se com o facto de não termos atualmente nenhum testemunho direto, isto é, não há nenhum manuscrito da crónica do Muro Aziz. Desapareceram completamente da original escrita pelos dois Razis, vamos fazer, pela equipa Razi, podemos dizer assim. Então, como é que nós chegamos a saber, seja o que for, dessa crónica do Muro Aziz? Como o Filipe disse, e bem, nós trabalhamos muitas vezes com testemunhos indiretos, ou seja, esta crónica foi lida por um autor, esse autor achou por bem utilizar o texto do Al-Razi e incorpora-o no seu trabalho, portanto, autores posteriores. E assim nós vamos fazendo uma espécie de puzzle, montando um puzzle com vários testemunhos, tentando apurar da melhor maneira possível qual teria sido essa crónica. E é possível fazê-lo até certo ponto, fiando-nos em cronistas árabes posteriores, portanto, cronistas que trabalharam no século X, no século XI, no século XII. E com base nisso, podemos então dizer que o conteúdo da versão, digamos, original da crónica seria... Eu vou utilizar, porque acho que é uma divisão bastante bem pensada pelo Diego Catalán, que é um dos maiores especialistas da historiografia medieval peninsular. Ele também se debruçou sobre o estudo sobre esta crónica e com afirmações muito pertinentes, como também era sempre o caso. E então ele dividiu-a em 4 partes. Uma primeira parte, que é uma espécie de história geográfica, em que se faz a descrição das várias unidades administrativas do Al-Andalus, que em árabe se chamam curas. Portanto, temos a cura de Lisboa, a cura de Faro, a cura de Santarém, a cura de Coimbra. Faltam alguns... Portanto, isto de acordo com a divisão do século IX.
A divisão que estava... Não, Não? isto é uma divisão que o catalão propõe Ok. para abordar o texto, tendo em conta Ok. os testemunhos posteriores que nos sobram. Porque depois as matérias não vão ser todas copiadas da mesma maneira Ok. ao longo dos tempos. Vai haver uma matéria que sobrevive muito bem e outra que desaparece. Já lá vamos. A crónica começa por, digamos, explicitar a geografia do Al-Andalus, falando das distâncias entre várias cidades e depois tendo alguns apontamentos sobre, digamos, os bens e as riquezas de cada terra. Por exemplo, eu lembro-me que sobre a cura de Lisboa, sobre a região de Lisboa, se diz que tem figos muito bons e a fruta é muito boa, pronto, que até é uma coisa que se diz ainda hoje, não é? Do Vale do Tejo. Portanto, uma fruta muito boa e a caça também era muito boa nessa zona, etc. Para um sítio agradável para viver. Em seguida, e isto é muito interessante, porque depois o Al-Razi também usa fontes. Ele também escreveu baseando-se em textos antigos. Em seguida, entramos numa história que é, digamos, a história pré-islâmica da Península Ibérica. O que é que isto quer dizer? Ele conta a história deste território até à chegada dos muçulmanos à Península Ibérica, a 711, 712, por aí, 711. Mas e começa onde? Com o dilúvio, com Noé? Não, imagino que não. Não, começa com o gigante, com os gigantes e com a ocupação da Península Ibérica por Noé. Portanto, curiosamente ou não, é um esquema muito parecido com o que algumas crónicas cristãs adotarão. Não, e é adotam. É o dilúvio, é uma espécie de nova criação. Não é dilúvio, não é o dilúvio. É o povoamento da Após terra. o dilúvio. Sim, começa com o Tubal, acho eu. Certo. Mas isso faz todo sentido Claro. se tivermos em conta que a herança é a mesma e Claro. mesmo do ponto de vista de estruturação para as crónicas universais árabes é o mesmo princípio, sendo que se faz descender também de Noé a linhagem que dá origem aos muçulmanos, não é? Portanto, também é preciso ter isso em conta. Claro. Foi quem restou depois da destruição geral da humanidade. Sim. Logicamente faria sentido isso, claro. Na verdade, a maior parte das vezes, mesmo nas crónicas universais cristãs, o início da história é feito não a partir da criação, mas a partir de Noé, porque de Claro. facto é a criação 2.0 Claro, antes disso. claro. Sim, depois também entra o Ispan, que é o filho do Tubal, depois tem as aventuras do Hércules. E esse hispano tem uma função importante, não é? Que é dar nome à terra, ou não? Sim. Muitas vezes... Porque estas histórias também depois servem para explicar a origem de determinados Claro. nomes, não é? Também tem um pouco essa função. Sim, por exemplo, o caso de Setúbal Claro. está ligado a esse tal Tubal. Tenta sempre utilizar um nome de alguém que chegou àquela terra e a criou e então ela adota o nome do seu criador. Mas dizia também, para esta parte, sabemos qual foi a fonte que o Mouro Raziz utilizou e aqui é que é muito interessante todo este puzzle. Porque ele utiliza uma versão árabe do Paulo Orósio. Paulo Orósio, um Urúshios, historiador cristão. Sim. O Urúshios árabe, chama-se em árabe é Urúshios. Então ele utiliza essa fonte, portanto, depois ele conta a história romana, a história visigótica, etc. E utiliza o Paulo Orósio. E aqui chegamos depois a um grande episódio, que é o episódio da perda de Espanha. É a queda do reino visigótico e a conquista árabe do Perda, Al-Andalus. expressão usada pelos cristãos, não é? Sim, exatamente. Não certamente pelos árabes. Não. Até é muito interessante que mencionaste isso, porque na tradição cristã, não diria que seja até nas crónicas medievais, porque eles não sei se falam sempre da perda, mas falam da dor da queda do reino visigodo. Generalizou-se a utilização desta expressão perda de Espanha. Mas, evidentemente, para os árabes não se chama assim, chama-se Fatah al-Andalus, que quer dizer tanto conquista como abertura do Al-Andalus. E estamos a falar, só para situar os nossos ouvintes, 711, Sim. A famosa data da invasão. Sim, portanto, da Batalha de Guadalete, onde o rei Rodrigo, que era o último rei dos godos, perece. Depois essa história do rei Rodrigo também dá um episódio, poderíamos falar disso, que é muito divertido e interessante. E essa terceira bloco narrativo, definido pelo Dia Catalã,
diz respeito à conquista árabe do Al-Andalus, tem a ver com essa O célebre Tariq, não é? dessa batalha, a vinda de Tariq à Península Ibérica, a história da filha do... Tariq, que era já agora, não era o chefe supremo, não é? Não, o chefe era o Musa ibn Nusayr, e o Tariq era um dos seus bannermen, digamos assim. Generais, entre aspas. Generais, sim. Depois há uma história muito gira sobre a mesa de Salomão em Toledo. A crónica está cheia de episódios que hoje chamaríamos do ordem do maravilhoso, digamos assim, mas que têm um significado político muito importante. Depois, um dia, espero, falaremos disso. E depois um quarto bloco que diz respeito à história dos emirs do Al-Andalus até ao presente da escrita, portanto, até 900 e qualquer coisa. Todos estes 4 blocos, repito, geografia do Al-Andalus, história pré-islâmica do Al-Andalus, conquista islâmica da Espanha e sucessão dos emirs do Al-Andalus, têm tradições de transmissão distintas. Umas foram copiadas tanto em árabe como em latim como em galego-português quase integralmente. É o caso da geografia do Al-Andalus. E suponho que haja aí uma lógica cronológica, ou seja, primeiro os mais antigos testemunhos que se conhecem são em árabe, mas os segundos mais antigos em latim. Sim, e exatamente. Em galego-português, embora não exista, já lá vamos, não exista o texto em galego-português, mas também já lá vamos, não é? Sim, em árabe temos logo no século X o Ibn Hayyan, que escreveu uma grande crónica chamada Muqtabis, que é também sobre ainda o califado. O califado ainda não tinha... já sabem, o califado desagrega-se a partir de uma determinada altura e formam-se vários reinos pequenos que são conhecidos... As famosas taifas, não é? Exatamente, taifa. Quer dizer fação em árabe. Ou, pronto, reinos retalhados que não são entidades políticas fixas. Portanto, eles vão mudando, vão sendo aglutinados, vão sendo separados ao longo de 1 ou 2 séculos. Depois torna a haver um novo califado almorávid e depois há umas segundas taifas. Pronto, mas isso já é outra história, não vamos por aí. Portanto, tradição árabe. Século X já temos testemunhos, século XI também temos alguns testemunhos e depois, nos cronistas posteriores, isto vai até ao século XVIII. Mas testemunhos dessas 4 partes ou só de algumas? Só de algumas, não é? O que é que acontece? Acontece o mesmo processo que acontece na historiografia latina, que é o Razi escreve de uma forma mais sintética e depois há uma amplificação. Porque vão cruzando com outras fontes, etc, dão uma opinião. É importante dizer aqui que a tradição crítica da escrita da história em árabe é muito sofisticada já na Idade Média. A menção dos autores é uma coisa que nós temos recorrentemente. Por isso é que nós sabemos que foi o Al-Razi também que escreveu a crónica, porque os cronistas posteriores dão indicação de que determinado segmento é de Al-Razi, dizem. E diz Al-Razi, tal, mas eles não se limitam a dar uma versão. Quando têm outra, dizem, mas não sei quem diz isto assim. É uma espécie de compilação do que se foi dizendo sobre um determinado assunto ao longo do tempo até chegar à data da escrita, o que é muito útil para quem faz este tipo de arqueologia. Claro. Para dificultar as coisas, evidentemente, não quer dizer que eles copiem integralmente e sem mudar uma vírgula. E poderia haver versões diferentes, Exatamente. já manuscritos com versões diferentes, etc. Não é? Os estudiosos da historiografia árabe já detectaram que, digamos, a cópia nunca é uma cópia pristina, ou seja, eles alteram sempre alguma coisa. E então, em árabe... Exato, portanto, essa é a primeira tradição, depois há uma segunda em latim. Sim. Logo no século XI há uma crónica escrita em 11, 12, também os estudiosos não se põem de acordo relativamente à data certa da sua produção. No finais do século XI, início do século XII, há uma crónica escrita em Toledo, que é conhecida como Crónica Pseudo-Isidoriana, porque ela foi atribuída a Isidoro de Sevilha, mas não foi de facto escrita por ele. E essa crónica é receptora da crónica do Moro Aziz, ou de uma versão da crónica do Moro Aziz, porque a dificuldade está agora em saber qual é a crónica do... eu não disse o título da crónica em árabe, vou dizê-lo agora, que é do Akhbar Muluk al-Andalus, portanto, as notícias dos reis do Al-Andalus, em árabe. Qual é a versão que os latinos e depois, posteriormente, em vulgar, qual é a versão da crónica que é traduzida? Porque uma vez que ela foi copiada por vários autores e usada por vários autores, e uma vez que
esses autores posteriores conservam o nome do Raziz, pode haver uma atribuição errada ao Raziz, mas ser um autor posterior que realmente eles estão a ler. Não sei se fui clara. Muito clara. Pronto. Então, essa crónica pseudo-isidoriana usou ou o Razi original, portanto, do século IX, ou uma versão escrita, alguns entre o século X e o século XI, que utilizou o Al-Razi. Mas cita-o ou nós percebemos que utiliza por comparação? Por comparação, não cita. Neste caso, não cita. Chegamos depois ao século XIII e temos um autor muito importante que me é caro, porque eu trabalhei em algumas circunstâncias, que é o Rodrigo Jiménez de Herrada, arcebispo de Toledo, uma figura importantíssima na cultura medieval ibérica. E na política, claro, também. Eu estou convencidíssima que é um precursor do Afonso X, tanto pela questão da sua ligação à tradução de textos árabes para latim, porque ele não se limita a construir em seu redor um grupo de eruditos que traduz do árabe, do árabe para latim em termos de historiografia, porque já vimos que ele... Já vamos ver que estou a falar dele porque ele utiliza o Amor Raziz, mas tem um verdadeiro scriptório de produção de textos. Mas adiante, ele tem 2 crónicas que se chama, portanto, a mais importante e a mais conhecida chama-se De Rebus Hispania. De Rebus Hispania, pronto, isso também depois agora é um problema porque... Ou História Gotorum. História Gótica, pronto, eu chamar-lhe a História Gótica, que conta a história do senhorio dos godos na Península Ibérica. Portanto, que é um modelo diferente, lá está, é tal coisa. Não tanto. Não tanto? Não, é assim, pronto, vou ter que entrar aqui no Toledano um bocadinho, então. O que é que o Rodrigo de Herrada faz? Ele escreve uma série de crónicas que têm títulos de povos. Escreve a história gótica, como eu disse, escreve uma história árabe, que é uma coisa inédita, é a primeira vez que se escreve uma história dos árabes autonomamente, recorrendo a fontes árabes. A primeira vez escrita por autores cristãos. Sim, claro. Exatamente. Em latim. Depois ele tem uma história Vandalorum Suevorum e história Romanorum. Até há bem pouco tempo atrás entendia-se estas histórias como não tendo uma relação, sendo autónomas, ele foi escrevendo e atribuía-se o título de Rebus Hispaniae, que quer dizer acerca das coisas da Espanha, dos feitos da Espanha, única e exclusivamente à história gótica. No entanto, o que se pensa hoje em dia é que esse título de Rebus Hispaniae é um título que engloba todas as obras, todo esse projeto historiográfico. E, portanto, estamos perante, uma vez mais... Todos esses povos são povos que estiveram na Península Ibérica e que, de alguma forma, tiveram o senhorio. Precisamente. Ou seja, o Raziz serve ao toledano porque o projeto conceptual da visão da história é mesmo história de um território e daqueles que a senhoreiam. O toledano faz um projeto mais megalómano, digamos assim. Mas é exatamente... lido por ordem, nós temos exatamente a sucessão dos senhorios dos povos de Espanha. A ideia tradicional que havia, que teria sido o Afonso X quem posteriormente retomou esse modelo, por isso que deve ser posta em causa. Sim, é por isso que eu acho que o toledano deve ser valorizado como um precursor do Afonso X, em termos de concepção de história. E além de ter sido a fonte principal do Afonso X, etc., mas isso são já outras questões. Sim, isso é um autor bastante interessante. Ele depois também, porque ele também concebe uma história universal, que eu acho que é uma história universal, que é o Breviário da História Católica, que não faz parte deste projeto, mas tem outra concepção de história. Fica para discutir. E dá para perceber como é que ele vê o Raziz, isto é, dá-lhe crédito historiográfico... ou digamos, modifica-lhe a letra, dá para perceber isso, enfim, tanto quanto, claro, com todas estas peças dispersas, como é que um arcebispo dá crédito. Essa que é também a novidade, ou seja, também há bastantes artigos escritos sobre o facto de ele utilizar fontes árabes, faz dele uma figura da tal tolerância do Al-Andalus. Eu não iria tão longe. Acho que ele usa instrumentalmente, mas ao usar reconhece uma certa capacidade de escrever com veracidade ou verosimilhança os feitos dos árabes. Ele integra essa historiografia na sua obra, ele não a despreza, não diz não, são mentirosos, heréticos ou qualquer coisa assim, que seria aquilo que poderíamos esperar de um
arcebispo, ainda para mais do arcebispo de uma diocese importantíssima como era Toledo. A primaz ou Sim, em a disputa primaz. com Braga, Bom, claro. bem, Disputa com Braga. Isso é outra história muito divertida. E depois com Santiago, mas isso é outra história também. A história das disputas das dioceses medievais é apaixonante, diria eu. Toledo, também temos que pensar noutra coisa. Toledo nunca perdeu o seu caráter de cidade multicultural, se quisermos usar um anacronismo, onde conviviam moçárabes, que são cristãos de língua árabe, muçulmanos, judeus e cristãos latinos, digamos assim. Era uma cidade onde facilmente onde havia condições, digamos assim, para essa colaboração e para a possibilidade de traduzir várias obras. E o toledano não despreza de todo a historiografia árabe, integra bastante bem e usa o Raziz, provavelmente não o Raziz do século IX, portanto o Raziz original, mas um texto que o integra. Portanto, já algo mais trabalhado a posteriori. Portanto, não é século, talvez de uma crónica do século XII também perdida. Bom, e Rodrigo Jiménez de Rada é, digamos, a figura principal do ramo latino, Sim. por assim dizer, da transmissão ou da recepção, melhor dizendo talvez, Sim. da crónica do Moro Raziz. Sim. E com isto chegamos ao terceiro e talvez mais... não sei se polémico ou se apelativo para quem tem especial interesse em Portugal ou nas línguas vulgares, que é a tradução para galego-português feita no início do século XIV, que já referiste. Então, o que é que se conhece ou não se conhece desta tradução? O que é possível dizer sobre quem a fez, eventualmente porquê? Que é que se sabe, no fundo, o que é que se sabe desta tal tradução para galego-português no início do século XIV? Bom, eu acho que nisto podemos falar os dois, porque tu também, embora tenhas dissertado, ainda lá andaste nesta seara, e acho que podemos fazer aqui mais um diálogo. Mas posso começar por dizer que acho que é bastante evidente, porque temos indicações em vários manuscritos manuscritos indiretos desta crónica, que ela foi mandada fazer. Indiretos, não é? Ou seja, não se conhece o texto em galego-português. Não, uma vez mais, tal como na tradição árabe, não tínhamos nenhum manuscrito original do texto original, também na tradição galego-portuguesa não existe um manuscrito da crónica do Moro Raziz. O que nós temos são textos, uma vez mais, o mesmo processo, textos posteriores que conheceram aquele texto, o integraram, foram integrados por esses autores e, portanto, aquilo que nos resta da crónica de Moro Raziz são, na verdade, pedaços, não são pedaços pequenos, são grandes, são bastante extensos. E traduções em castelhano, não é? Sim, e depois... uma tradução em castelhano também de uma época, mas já lá vamos. Já lá vamos, sim. Portanto, primeiro ia dizer... então exato, isso, a tradução galego-portuguesa só se conhece então também por pedaços. Pedaços. E sabemos que ela foi feita, como eu disse, pelo Gil Pérez, pelo tal Gil Pérez, portanto, em termos materiais, ela foi feita pelo Gil Pérez e com a ajuda do tal Alarife. Sim. Mas na Idade Média E isso agora só um apontamento curioso, mas nós deveremos imaginar o Alarife a traduzir, enfim, oralmente, não sei, Sim. E o Gil Pérez a redondear o que o Alarife ia traduzindo retoricamente, seria algo do género? É assim que eu imagino que seja. Pronto, também faço tradução de árabe com um colega, tradução de árabe para português, e ele é nativo do árabe e o processo é exatamente esse. Ele traduz uma primeira versão. Corrente é cálamo, digamos, não é? Sim, assim, e depois vamos burilando, portanto, tendo em conta o nível de língua, vamos passando por várias camadas. Portanto, mas é essencial ser uma... Eu estou convencida que as melhores traduções são feitas por uma equipa, pronto, mas isso já são um episódio sobre tradução. E então, mas, como ia dizendo eu, como costumava ser na Idade Média, nós temos autores materiais, digamos, aqueles que fazem, que executam, mas temos uma autoria que é uma vontade, digamos assim. E neste caso acho que é bastante claro que podemos atribuir essa figura autoral ao rei Dom Dinis. Porque temos, acho que tendo testemunhos manuscritos que apontam para a figura de Dom Dinis como tendo mandado fazer a tradução. E vários, não só um, como às vezes se diz, não é? Sim. Acho que não restam dúvidas de nenhum foro que tenha sido o Dom Dinis a ordenar a tradução desta crónica.
E o que é que sucede depois? Mas Sabemos... nós conhecemos-la, essa tradução não existe, como disseste. Agora, o que sabemos é, lá está também, como disseste, há pedaços dela, ela foi incorporada por outros textos. Um dos mais importantes é a Crónica Geral de Espanha, do Conde Dom Pedro Barcelos. Portanto, o filho de Dom Dinis. Já lá vamos, eu vou só falar rapidamente dos outros testemunhos. Ok. Tu podes dizer-me se me esqueço de algum. Essa é a grande fonte para conhecermos a crónica do Mouro Razis, é a crónica de 1344, como o Filipe disse. E depois temos excertos muito mais breves no André de Rezende, em 2 obras do André de Rezende, na História da Cidade de Évora e no Vicente poema, Mártir. Exato. Sobre São Vicente, que é referido também na Crónica do Razis, não é? O Mártir. É o episódio que está nessa obra de André Rezende. Ele fala da trasladação do corpo de São Vicente de Valência para o sul do Al-Andalus, e depois a Crónica de 1419, sobre a qual tu poderás falar muito melhor do que eu. Sim, mas isso também daria todo um outro... Mas só sobre o episódio... É possível que a Crónica de 1419 tenha conhecido a tradução do Razis, sim. Sim. E justamente sobre o São Vicente. Ok. Que também, já agora só um pequeno parênteses, mas para situar os nossos ouvintes, porque este São Vicente, além da figura do mártir São Vicente ser muito importante em si, teve uma grande importância para a monarquia portuguesa, porque foi durante o reinado do Afonso Henriques que as relíquias foram resgatadas do Algarve onde estavam, do Cabo de São Vicente, sim, para Lisboa. Sim, exatamente. Bom, e a própria Crónica de 1344 também tem muitas camadas, etc., mas vamos esquecer isso. Sim, ficará para outro... Ficará para outra história. Vamos resumir e simplificar. Sim. O que é que o Conde Dom Pedro aproveita da tradução galego-portuguesa da Crónica do Mouro Razis? Em termos, digamos, generalistas, ele aproveita estas 4 partes de que eu falei no início. Portanto, todas as unidades narrativas da... a geografia do Al-Andalus, a história pré-islâmica da Península Ibérica, a conquista árabe da Espanha e a sucessão de emirs do Al-Andalus estão na Crónica de 1344. O que sucede é que nós não podemos, dada a falta de testemunhos, nós não podemos saber aquilo que, digamos, claro, depois no detalhe foi escrito pelo Conde ou escrito pelo... Ou fielmente copiado do Razis. Sim. Temos 3 camadas. Não sabemos se o que lá está é do Razis, se é dos tradutores ou se é do Conde Dom Pedro. Certo. E acho que será provavelmente impossível destrinçar, claro, ao nível de palavras, ou de léxico, ou de frases, aquilo, exatamente isto. Temos que conviver com o facto de que a crónica do Conde Dom Pedro é o Razis e não é o Razis. Pronto, não podemos apurar... Mas em termos gerais, sim, pelo menos grande parte da crónica terá passado, não sabemos em detalhe, mas... E através disso, e através da Crónica de 1344, o Razis depois acaba por ter uma importância muito grande no futuro, porque a Crónica de 1344 acaba por ser muito conhecida, sim, e portanto o Razis, por via disso, adquire também uma grande importância. Mas, sim, voltando à questão do galego-português e das traduções, nós não conhecemos o texto em galego-português, mas conhecemos uma tradução para castelhano. Sim. Dessa tradução para galego-português. Exatamente. Começamos em latim, com o Urúcio, a tradução do latim para o árabe, do árabe para o latim, do árabe para o galego-português e do galego-português para o castelhano. Portanto, é este o percurso deste texto inexistente que navega entre as várias línguas da Península Ibérica. Só faltava haver ainda um Razis catalão, que não sei se não há ou não. Hebraico. Hebraico. Bem, eu ouvi dizer não digo basco, porque o basco não era língua escrita, sim, nesta época. Sim, mas hebraico, quem sabe, se um dia descobrimos um testemunho em hebraico da Crónica do Mouro Razis. Grego, mas isso... Não seria impossível, não seria impossível. O que acontece? Ela é traduzida para castelhano, mas não sabemos se ela é traduzida na íntegra, ou só as 2 primeiras partes. E quando? Sabe-se quando? Também não sabe bem, não é? Não se sabe bem. Sabe-se que foi antes do século XV, antes do Pedro de Corral escrever uma obra que se chama... Pedro de Corral, portanto, meados do século XV, não é? Sim, 1430, por aí, 40. Ele escreve um romance de cavalaria histórico, e depois o Pedro não está aqui para nos poder elucidar, mas... É uma narrativa cavaleiresca da perda de Espanha. Chama-se Crónica Sarracina. Muito centrada na história do rei Rodrigo, não é? Sim, muito centrada na história do rei Rodrigo, mas com aquelas amplificações típicas da novela de cavalaria, com batalhas gigantescas,
muito à moda do Tsubasa, quem for desta geração deve-se lembrar desses desenhos animados, em que era um jogador de futebol, não é? Ele corria em direção à baliza e isso demorava 3 episódios. Pronto, as batalhas às vezes nos romances de cavalaria, perdoem-me os aficionados, mas às vezes são assim, demoram 3 assim, tempo. E só para lembrar também os nossos ouvintes, ou para dar alguns apontamentos a quem não esteja mais por dentro destas coisas, o que se fala do Rei Rodrigo aí, salvo erro, portanto, o núcleo essencial é a forma como o Rei Rodrigo, o último rei dos godos, perdeu a Espanha, não é? Sim. Através de uma historieta. Queres falar um bocadinho sobre isso? E do que é que o Raziz terá contribuído? Porque essa talvez seja a história mais famosa de tudo o que o Raziz conta, diria eu, não sei se concordas ou não. Essa história do Rei Rodrigo e de como ele perdeu a Espanha, do último rei dos godos, foi aquela história que mais perdurou e que até hoje talvez seja aquela mais familiar a mais gente. Sim, porque... Podes dizer alguma coisa sobre isso e sobre, portanto, o que é que o Raziz terá contribuído para isso, o que é que Pedro Barcelos, o que é que Corral, o que é possível saber de como essa história foi sendo o núcleo da história e como ela foi sendo... Isso temos ido outra vez por camadas. Claro. Então, a história, tal como ela está na Crónica de 1344... E que pode ter vindo ou não da tradução galego-portuguesa do Raziz, não é? Essa é a questão. Talvez sim, provavelmente sim. Eu penso que, digamos, claramente em termos gerais sim. Porque ela existe da tradição árabe. Portanto, tem que ter, certamente, tem que ter sido. Agora, não quer dizer que o Conde não tenha modificado um detalhe ou outro. Claro. O Conde ou os tradutores, uma vez mais. Claro. Então, nós temos 2 episódios muito fabulosos em que o Rei Rodrigo, que estão associados ao Rei Rodrigo. O primeiro... podemos chamar-lhe o episódio da Casa de Toledo, em que o Rei Rodrigo é confrontado, quando ele se torna rei, é-lhe pedido que ele coloque um cadeado nessa tal casa, que era aquilo que todos os reis faziam desde que Hércules, já falamos um bocadinho dele, que foi o fundador do poder na Península Ibérica. E esse Hércules é o Hércules da mitologia grega ou não? Talvez. Eu acho que sim. Eu acho que é esse Hércules, só que queres dizer uma coisa? Diz, Mariana. Sim, é um Hércules naturalmente adaptado, mas claro. de facto, mesmo nos 12 trabalhos de Hércules, ele passa pela Península Ibérica, portanto não é... Sim. Não é uma invenção ex nihilo. Não, claro. Até porque é uma forma de remeter para também a tradição greco-latina, a fundação da Península, portanto, para ter esse lado fundacional também. Sim, então vou ter que dizer aqui uma coisa. O Hércules está associado desde muito cedo à fundação de edifícios, digamos assim, na Península Ibérica. 2 dos mais famosos são as colunas de Hércules em Cádiz, portanto, que até se repararem na bandeira espanhola atual, exato. essas 2 colunas estão parte da bandeira. A importância desta matéria é tal. E o faro na Corunha. Portanto, reparem, o Hércules está ligado digamos, à demarcação territorial do norte da Península e do sul da Península. E a Casa de Toledo, no centro da Península Ibérica, também foi fundada por ele. Então, o Rei Rodrigo estava mandatado para guardar essa casa. E o que acontece é que ele não quer guardar não quer selar a casa, pelo contrário, ele quer entrar nela e entra. E ao entrar, portanto quebrando... também fica curioso, porque é uma casa também fora do comum, não é? Sim, não é uma casa qualquer. Que não tem portas, é redonda, as paredes têm... Aquilo é descrito com um detalhe bastante cuidado, tanto sobre pedras preciosas, como que ninguém sabia o que é que estava guardado dentro Isso espicaçou a curiosidade do Rodrigo, evidentemente, claro. Portanto, já estão a ver... E cobiça material, talvez também. Exatamente. Portanto, o Rei Rodrigo... O que estas lendas pretendem é caracterizar o Rei Rodrigo como uma figura cobiçoça. Mas já lá vamos. Então, ele... contrariando a opinião dos eruditos ou dos sábios que o rodeiam, ele entra na casa, quebra os selos, entra na casa e descobre uma arca, e dentro dessa arca ele abre-a e descobre um pano onde estão representados vários árabes. É muito giro porque ele diz na Crónica de 1344 e ele viu várias figuras de árabes com os panos na cabeça, montados a cavalo, com setas e com uma legenda a dizer: no dia em que esta arca for aberta, estes homens conquistarão a península. E o Rei Rodrigo fica assim, um bocado assustado. Acho que é como quando a gente vê uma coisa que não deve ver, está a fechar aquilo lá, claro, não vi nada. Não vi, claro. Fiz de conta que não viu nada, pronto, mas o mal está, digamos, feito. Paralelamente a esta história, contada com a técnica do entrelaçamento,
começa a contar uma parte do episódio, depois salta à história da filha do Conde Julião. O Conde Julião é um vassalo do rei Rodrigo, vive em Ceuta, portanto do lado de lá do Estreito de Gibraltar, e tem uma filha que é criada na corte. E é uma figura histórica também, sim, aparentemente, não é? Sim, sim. O Julião, pelo menos. O Julião, sim. Em árabe, Ilham. Ele também aparece na historiografia árabe. Então, E era um godo. sim, ele tem uma filha que tem vários nomes, ela vai mudando de nome ao longo da tradição. A tradição mais moderna chama-lhe Florinda. Na tradição mais antiga, Cava, Átaba, não tem... E esses nomes têm algum significado? Ou são... Imagino que sim, não é? Sim, os nomes árabes sim, já lá vamos. Florinda, pronto, acho que é o nome típico da novela cavaleiresca, diria eu, ou desse tipo de narrativa. Mas, então, o que é que acontece? A filha do Julião vai para a corte do rei Rodrigo ser educada, como era costume na época, e ele perde-se de amores por ela, e sendo rejeitado pela filha de Julião, acaba por violá-la. E ela... aqui sabemos que há vários episódios que são do Conde Dom Pedro ou da tradução, porque, digamos, há uma novelização deste episódio com, digamos, uma psicologia. E cartas também. Sim, era isso que eu ia dizer. Ela primeiro meio, confessa-se à sua aia o mal que sofreu, portanto há uma espécie de queixas e de choro, portanto um momento muito intimista do foro privado, digamos assim. É muito giro porque este episódio também tem uma dicotomia entre privado e público. Portanto, ela confessa-se à aia o mal que sofreu, e a aia aconselha a escrever uma carta ao pai, o que ela faz, e o pai descobre que a filha foi maltratada e decide vingar-se do rei Rodrigo. E falo trazendo... Portanto, delibera em conselho, que acho que isto também é um episódio introduzido mais tardiamente, não está na historiografia árabe, delibera em conselho que devem vingar a honra do Conde Julião pelo mal que o Rodrigo fez à filha, trazendo os árabes, facilitando a passagem dos árabes para a Península Ibérica. Ora bem, estes dois episódios aparentemente dispares têm, na verdade, uma estrutura formal muito parecida. O rei Rodrigo que é uma violação, não é? São dois casos de violação. De transgressão do desrespeito pela ordem instituída pelos reis do passado e o desrespeito pelos seus vassalos, portanto, pela ordem do presente. E no certo sentido também violação da casa simbolicamente, não é? Sim, sim, exatamente. É a violação da Espanha, no fundo. Ou seja, quando temos um rei tirano que não respeita a ordem e a lei que deveria seguir... E que já tinha subido ao trono de forma um pouco... Pois... Mas isso são outros 300 também. O rei Rodrigo também daria um bom episódio. O rei Rodrigo tem que ter um episódio porque... A forma como ele chega ao trono também é, digamos que é pouco ortodoxa, não é? Toda a história da perda de Espanha, nós vamos ter que voltar a isto porque este é um episódio que já vem desde a Crónica Moçárabe 754. É um episódio muito antigo e muito reiterado em toda a historiografia. O que não é estranho porque se trata de uma espécie de trauma, um pouco como nós com o Dom Sebastião. Claro, trauma para os cristãos, claro. Sim, exatamente. Falo do ponto de vista ponto de vista dos cristãos. Mas então, eu dizia, estes dois episódios, com diferenças e, digamos, de forma mais sintética, já comparecem na historiografia árabe anterior ao Raziz. Ele adota estas histórias. Portanto, isto era um material lendário que circulava pelo Mediterrâneo, porque, salvo erro, a história da Casa de Toledo vem do Egito. Uau, mas conhecem-se versões adotadas, digamos, com outras personagens, é isso? Não, há algumas sobre variantes. O Rodrigo, propriamente? Sim, há algumas variantes. Os episódios são referidos mais, digamos, de forma mais en passant. Mas sempre sobre o Rodrigo. Sim, e uma só casa de sobre Toledo o Rodrigo. em que o rei Rodrigo entra e não devia ter entrado. E depois há a história também da Cava. E elas precedem o Raziz. Portanto, isto é mesmo matéria árabe que entrou na historiografia latina e em galego-português e depois em castelhano. Através do Raziz, Através do Raziz. Isto dá uma grande importância, só isso já daria uma grande importância à crónica do Raziz. É muito curioso que o modo de explicar a queda do reino visigodo é o modo... são tradições lendárias em árabe. Acho que é muito curioso termos aqui... Não quer dizer que não haja outras explicações fornecidas pela historiografia latina anterior ao toledano. Existem. Mas de facto isso é curioso, porque esperar-se-ia, enfim, falando muito teoricamente, esperar-se-ia da parte dos árabes uma certa glorificação das campanhas militares, ou não? Sim, dos generais, isso é outra fase. Mas também existe. Existe, por exemplo... Ou seja, porque essa versão, no fundo, coloca a tónica sobre o Rodrigo e sobre as falhas do Rodrigo. Sim. Parece uma perspectiva mais cristã do que uma perspectiva que se esperaria mais
exaltante, digamos, dos poderes bélicos, etc., e do próprio Islão como força conquistadora, não é? Sim, nós não sabemos qual é a origem destas narrativas. Claro, poderiam claro. ser, imagine, poderiam ser Claro, narrativas claro, orais. certo, claro. Porque, vou ter que... Não estava a pensar nisto, mas vou ter que falar. As crónicas mais antigas falam de uma divisão entre os visigodos, ou seja, Pois. já havia problemas políticos que faccionalizaram, digamos, a aristocracia visigoda. Para te resumindo brevemente, é o Vitiza que é o rei anterior, não é? Exatamente. E os filhos do Vitiza, Que quem deveriam sucede, suceder. Pronto, ou o isso- Rodrigo, não é? Por isso dizia da forma pouco ortodoxa, mas isso acho que de facto dá para um episódio. Isso é complicado porque depois dá é mesmo assim, só eles para têm um um sistema episódio. eletivo. Certo, claro. Portanto, os godos. Os exato. godos têm um sistema eletivo que pressupõe que tu possas realmente ser candidato ao trono, mas depois o eletivo Exato. já não é bem eletivo, já é meio sucessório. Então, pronto, isso Dá mesmo outro episódio. Pronto, dá outro episódio. E então, essas crónicas antigas atribuem, ou, digamos, a conquista a esse faccionalismo, à divisão dos visigodos. Ou seja, o problema está sempre do lado cristão, já desde a sua gênese, só que depois ele vai, essa culpa, digamos assim, vai ser imputada a várias figuras. E pronto, eu agora não queria estar aqui também com grande spoiler sobre o rei Rodrigo, mas ele é uma espécie de bode expiatório de todo esse problema que atravessa a comunidade cristã, pronto, digamos assim. Então, sim, como dizias tu, voltando ao Raziz, e acho que para fecharmos... Eu depois tenho só uma pergunta final Tá muito bem. rápida. É importantíssíssima o legado, digamos, simbólico e não só, porque este episódio vai ser reiterado na literatura, sobretudo mais na literatura espanhola. Este episódio é perda de Espanha. Vai frutificar de E Portugal também não está alheio. Diz que o rei Rodrigo foi sepultado em Viseu, não é? Sim, Até olha, com a história da cobra, etc. Mas isso lá está, isto é um episódio Bom, para... qualquer dia lembram-se de descobrir o túmulo do rei Rodrigo, como se fazia na Idade Média, invente-o do túmulo e começa-se a gerar peregrinações e visitas turísticas ao túmulo do rei Rodrigo. É Viseu que aproveite. fica aqui a dica para Viseu que Viseu. aproveite. Que tem esse material. Eu iria ver. Sim, está ligado a Portugal, pronto. Mas por outras razões que agora não Exato, podemos sim, para o tal esclarecer. episódio, é isso. Sim, o Raziz é importante. Ele é importante a nível linguístico, porque temos uma série de utilização de vocábulos em árabe que vão passar depois para o galego português, embora não passem depois para a língua, se generalizem, mas podemos estudar um pouco dos processos de tradução medieval a partir deste texto. Depois, em termos de conteúdo de narrativo, digamos, esta lenda que se torna de facto importantíssima para a história cultural da Península Ibérica, na Bom, época medieval e excelente moderna. excelente périplo. E agora eu tinha só uma pergunta, não sei se tricky, mas uma pergunta final, que é a seguinte. meu Deus. Imagina que, assim como uma espécie de desejo da lâmpada de Aladino, que era chinês, não é? O Aladino, a gente associa sempre o Aladino aos árabes, mas o Aladino era chinês. Ele chegou aqui. O Oriente é sempre considerado rico. Exato. A China é o Oriente dos Sim, árabes, sim. obviamente, claro. Mas nós associamos o Aladino aos árabes, mas o Aladino era chinês. Quer dizer, a figura, a personagem. Sim. Mas imagina que tinhas uma lâmpada de Aladino e é-te dado, é-te concedido um desejo, mas com escolha. E a escolha é... Oh. Imagina que se encontrava um manuscrito, tu preferirias que se encontrasse um manuscrito árabe, digamos, do original do Raziz, ou um manuscrito de tradução em galego ao português da Crónica do Moro Raziz? Um dos dois só. Bom, é assim. Se eu fosse egoísta, preferia em árabe. Mas como não sou, acho que para... Mas porquê? Achas que seria mais importante isso? Oh, não, mas pronto, gostava. Não, mas a pergunta é essa. É em termos justamente... de importância. Não, a pergunta é o que é que para ti é a versão árabe? Não, sim, foi dito instintivamente, portanto seria isso. Sim, mas é assim. Em termos para a nossa comunidade, se pensarmos em termos de Portugal, claro que seria mais importante encontrar a tradução do Raziz. Mas instintivamente, mas para ti seria o sim, árabe, porque é claro, gênese de certo. tudo. Sim, pronto, gostava. Ok, é isto, era a pergunta. Bom, espero que tenham gostado. Como veem, o estudo de textos antigos é uma coisa muito complexa Sim. e fascinante e que dá pano para muitas mangas, algumas das quais voltaremos, nomeadamente, espero, de facto, ao rei Rodrigo, porque o rei Rodrigo também tem muito que se lhe diga. Sim, é isso. Eu diria que o nosso mistério
pensar nos palimpsestos do BACT. O nosso mistério é continuamente palimpsestos. Não lidamos com outra coisa senão palimpsesto sobre palimpsesto sobre palimpsesto, até à quinta potência. Palimpsestos são textos escritos sobre textos, raspando e aproveitando textos anteriores, não é? Também devemos ter um episódio um dia sobre manuscritos e coisas. Sim. Isso então seriam 1000 episódios. Manuscritos. Ora bom, muito obrigado por nos terem seguido. Até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Despedimos-nos. Bom dia, boa tarde. Como é que é? Despedimos-nos com amizade. Glosa ordinária.